Olá, eu sou o Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. Vocês devem estar se perguntando o que eu estava fazendo aqui. Eu estava montando uma situação para criar uma peça. A ideia deste vídeo é mostrar para vocês como reciclar certos materiais que estão ao seu redor e que você às vezes nem dá importância. Isso aqui são taquinhos de madeira, taquinhos de IP, chama-se taco palito, em que sobrou de uma pessoa que colocou o taco e eu peguei. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma peça. Na realidade, isso aqui é um aparador de mesa, um aparador para você colocar uma travessa de comida, por exemplo. Imagina uma bela travessa de macarronada aqui em cima. A ideia é utilizar esses materiais, aproveitando a nobreza deles e dando acabamento e criando realmente uma peça. Uma peça, inclusive, que se você encontrasse numa loja, provavelmente você pagaria um certo valor e você pode criar essa peça, inclusive dizer que foi você que fez. Então, mãos à obra. Para este projeto, você vai precisar dos seguintes materiais. No nosso site você vai ter à sua disposição um PDF com todas as medidas e os detalhes do projeto na página referente a este vídeo no nosso site. Para iniciar a colagem dessas madeiras, primeiro eu ajustei as madeiras para que eu pudesse criar um desenho aqui mais ou menos simétrico. Agora eu vou iniciar a colagem. Eu fiz um teste antes aqui com esta cola, é um adesivo que chama-se Monta Fixa. E ele serve para colar madeira, pedra, concreto, metal, plástico. Ele tem uma gama bem grande de materiais que ele cola. E a pega dele, a força com que adere é muito grande, é bem resistente mesmo. Então isso aqui vai ficar uma peça muito firme. Então agora eu vou iniciar o procedimento de colagem dessas peças. Como eu tenho partes onde eu onde não vai encostar em outra madeira, então é interessante não colocar cola, que até eu passei um pouco, eu vou ter que lixar depois. Então mais ou menos eu marco aqui até onde eu vou aplicar a cola, para não ficar sobrando e depois ter que limpar. Aqui no caso eu tenho esta peça e esta peça no mesmo tamanho, então é o limite máximo de largura da peça. Essas peças internas estão indo uma para um lado e uma para o outro, então você precisa tomar cuidado para não colar errado. Depois eu vou apertar todo o conjunto com um sargento grande, então agora eu não estou preocupado em juntar as peças, simplesmente aplicar a cola. Uma dica, quando você usa esse aplicador, você aperta, a cola sai. Quando você para de usar a cola, ela continua saindo. Então, você tem que voltar um pouco o êmbolo dela para que ela pare de ficar empurrando, porque a pressão ainda continua um pouco. Esse é um tipo de trabalho que você começa a fazer, no início até você se perde um pouco, se enrola, mas é só pegar o jeito e depois a coisa vai tranquilo. Como essa peça tem um comprimento razoável, ela tem quase 60 centímetros, eu colei primeiro um lado, as peças internas, virei e colei as peças do outro lado. Agora eu estou usando aqui um esquadro grande para conferir se isso está no esquadro. Para a hora que eu juntar as duas partes, não ter problema de tortura. As peças são todas retas, simétricas, então é só uma conferência mesmo. Então agora, o que eu vou fazer? Eu juntei estas peças, esse bloco e este bloco.
Agora eu vou pôr cola aqui nas pontas, vou juntar essa, vou pôr cola nas pontas, vou juntar essa. E no finalmente eu junto os dois conjuntos. Agora o conjunto está todo aderido. Eu vou só confirmar o esquadro. Tá perfeito. Agora eu vou prender a peça toda com sargento, esses sargentos compridos. Mas se eu apertar, corre o risco de tudo subir. Então eu vou colocar uma folha em cima. Por que eu estou colocando um papel? Porque eu vou colocar em cima uma madeira. Vou colocar esse pedaço de compensado, que é justamente para não deixar as madeirinhas subirem. O papel é para que essa madeira, se vazar um pouco de excesso de cola, não grude esta madeira e aí fica difícil de arrancar. Agora eu vou usar esse sargento, onde eu vou usar essa travessa apoiada aqui por cima para que isso aqui também não levante. Então a peça toda vai ficar travada. E agora, no outro sentido, eu também vou colocar dois sargentos destes compridos de barra para juntar o conjunto no outro sentido. E tá pronto, agora é esperar secar um dia, 24 horas, para que essa cola tenha a sua cura completa e aí entrar com acabamento. O grande segredo dessa peça é o acabamento, para que ela cresça, para que ela apareça e apareça a nobreza do material que você está usando. Já se passaram 24 horas, a peça está totalmente firme, sólida. E eu estou tirando aqui o excesso de rebarbas. Ficaram alguns desníveis entre as peças, então a ideia agora é entrar com uma lixa um pouco mais grossa para procurar nivelar isso e depois entrar e afinando as lixas para afinar o acabamento e ficar um acabamento bem liso, bem suave ao toque, inclusive. Agora a peça está pronta para receber verniz. Mas antes de aplicar o verniz, eu vou fazer um detalhe a mais de acabamento na peça. Eu vou arredondar a borda ao redor da peça. Para fazer essa ação, você pode usar ou uma grosa, que é vamos dizer, é uma lima mais grossa para desgastar madeira. É uma ferramenta de desgaste de madeira, para quem não conhece a grosa. Então você faz esse arredondamento manualmente e aí você vai ter que ir conduzindo ela para que o arredondado fique homogêneo, fique por igual. Ou, no caso aqui, eu vou utilizar uma tupia. Eu tenho aqui uma tupia de coluna que está presa numa bancadinha, então eu vou passar essa peça de madeira pela fresa que está na tupia. Essa fresa é uma fresa com um desenho arredondado, então eu vou ficar com um desenho arredondado na madeira. A fresa, a tupia, é uma máquina assim
eu diria, um pouco perigosa para se lidar. Então, se você tiver uma tupia e for utilizar, é importante prestar atenção nos detalhes de segurança, proteger os olhos, as mãos, usar luva e de maneira alguma chegar a mão próximo da fresa. Você vai passar a madeira e empurrando de uma maneira que você não aproxime as mãos da fresa. Essa fresa tem um rodízio, um rolamento na sua ponta. Esse rolamento faz com que a fresa fique limitada na sua ação na madeira, que é justamente só o arredondado que eu quero. Se eu não tivesse esse rolamento, eu teria que ter um anteparo de madeira aqui, ou que seja, ou qualquer anteparo que seja, para encostar a peça e aí sim passar a peça regulando a profundidade da fresa. Como tem esse rolamento dá a profundidade de ação da fresa na madeira. Eu terminei de arredondar a borda dessa peça com a tupia, como vocês viram, e a peça ficou muito legal. Só que eu fiz uma outra ação nessa peça, porque na parte de trás ela não estava boa, não estava bonita. A parte de trás eu tinha esses canais do taquinho, estava tudo irregular. Isso estava me incomodando. Então eu utilizei uma técnica de tupia. Eu utilizei uma tupia, que é essa máquina aqui. Aqui é uma tupia, seria uma tupia de coluna, né? Porque eu tenho um suporte onde eu adaptei aqui a retífica. Então ela se transforma numa tupia de coluna. E o que eu fiz? Eu nivelei por trás, pela parte de trás, eu nivelei usando a tupia. Que é uma técnica que se usa de nivelamento com tupia. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso, assim, em linhas gerais, porque futuramente eu vou fazer um vídeo explicando isso detalhadamente, porque é uma técnica muito legal, muito interessante para, por exemplo, você criar peças em que você junta um monte de madeiras diferentes e desniveladas e você consegue fazer um nivelamento sem ser com uma plana elétrica ou com uma plana manual, e sim com uma tupia. Então, como que é esse processo? Eu criei um jig, criei um dispositivo. Esse dispositivo não dá para ser uma peça padronizada, porque as peças que você vai rebaixar, que você vai nivelar, cada uma vai ter um tamanho diferente. Então você precisa criar a situação para você usar a tupia em cima da peça que você quer trabalhar. Então eu tenho aqui uma prancha de compensado, eu coloquei a peça a ser trabalhada aqui no meio e travei com vários parafusos. Esses parafusos é simplesmente para que ela não saia do lugar. Aí coloquei duas travessas retas aqui do lado, deixando um afastamento entre elas. Então aqui elas estão todas paralelas, essas linhas. Feito isso, essa peça está um pouco mais alto do que a peça que eu ia rebaixar. Vejam que ela era dessa altura aqui. Então eu rebaixei praticamente meio centímetro. Eu coloquei essas duas travessas e eu criei um carrinho. Então eu peguei um outro pedaço de compensado e coloquei duas pecinhas menores justamente para travar aqui. Então eu criei um carrinho. Esse carrinho corre nesse sentido, desliza aqui. E vejam que eu tenho uma folga aqui. Esse carrinho está correndo acima da peça que eu vou rebaixar. E por cima, o que eu fiz? Eu coloquei a tupia está travada entre duas guias, então ela não vai fugir nesse sentido. E aí o que eu faço? Eu corro o carrinho assim e vou com a tupia assim. Vamos dizer, uma ação extremamente simples de ser feita, construída, e o resultado é 100%. Então, à medida que eu vinha assim passando, eu andava um pouco, comia com a fresa, andava mais um pouco, comia com a fresa, como vocês devem estar vendo na imagem. Então, essa é uma técnica de uso de tupia que eu acho excepcional, muito legal. E aí a peça ficou com esse aspecto, inclusive mais leve, porque ela ficou
mais fina, ficou muito bem acabada atrás, na frente, então já está digna de uma peça de design, eu diria. Então agora é entrar com o acabamento, vou envernizá-la. Eu vou usar para essa peça um verniz marítimo incolor fosco. Então é um verniz marítimo incolor fosco. Eu vou dar uma primeira demão, depois eu vou entrar com uma lixa, depois de seco, bem seco. Eu dou uma quebrada de lixa, bem fina, uma lixa 360, 320, só para tirar vamos dizer, as fibras arrepiadas da madeira, e aí aplico outra demão. O segredo de uma boa pintura ou de um bom envernizamento é a preparação da peça. Então, quanto mais regular ela tiver, mais lisa, mais bem acabada no lixamento, melhor vai ser o acabamento na hora de aplicação da pintura, ou com pincel, ou com rolo, ou com compressor. Essa peça, como eu estou invernizando, ela não pode receber alimento diretamente, é só para receber uma travessa em cima. Se você for utilizá-la para colocar alimento diretamente, então você teria que passar um óleo vegetal, porque aí não tem problema de toxicidade. Bem, o aparador está pronto. Eu dei a primeira demão de verniz, dei uma lixadinha e apliquei a segunda demão. É um aparador de mesa feito com taquinhos, reciclando tacos, né, de IP, e tá aí uma sugestão de uso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.